Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui hoje com o Serginho Gorducho Magalhães, Érica Mamãe Magris e um convidado extremamente especial, nosso Special Needs. Quem vai anunciar? Serginho, por favor. Drumroll! Que meu Deus, que animação, hein? A gente tem um convidado especial hoje que a gente está chamando de Special Needs, que é o nosso amigo Ronaldinho Fonseca. Uma salva de palmas para ele. Dorival, por favor, salva de palmas. Salva de palmas, salva de palmas. É isso aí. E para quem não sabe, né, o Ronaldo ele tem 20 anos de experiência na indústria, só que ele é engenheiro, né? Engenheiro de produção mecânica. Eu não sei como ele veio parar no esporte, deve ter sido um engenheiro ruim mesmo para vir parar no esporte. Pós-graduado em triatlon na Unicamp desde 2009 e vem mestrando biodinâmica do movimento da Unicamp, especialista em medidas de potência, ciclismo e corrida, e tem diversas certificações. Nosso grande amigo, muito bem-vindo, Ronaldo, para esse programa, onde a gente vai falar de um assunto super interessante. Você vai estar muito mais vezes aqui, nosso Special Needs, né, em programas especiais. Uma salva de palmas, obrigado. Bem-vindo, Ronaldinho. Boa. Obrigado, pessoal. Obrigado pela recepção calorosa aí. Só fazendo um contexto aí, né, do todo, as pessoas às vezes me param e perguntam, né, puta, mas como assim, você largou a engenharia? Puta, com certeza não era dos melhores engenheiros, né, mas eu sempre tive uma veia dentro do esporte. Eu tive alguns incentivadores, né, para eu adentrar esse caminho. O Wagner lá atrás foi um, que ele ficava também cutucando toda hora, né, vai estudar. E o outro foi o Navas, né, que é enfim, que a gente acabou também dando esse pontapé aí para começar a estudar educação física e vir a ser aí um treinador, né? Então, sou muito grato aí aos dois. E hoje eu me sinto um cara bastante realizado, fazendo algo que eu sou muito apaixonado, que é lidar com pessoas e o esporte. Hoje, então, pessoal, como dito inicialmente nesse programa, que tá uma várzea, né? Uma várzea. É disso que o povo gosta. Nós vamos falar sobre treinos leves. É isso, Érica? Treinos leves. Serginho, eu queria entender, com toda essa sua sapiência aí de quase 30 anos de esporte, sendo 20 deles em cima de um jet ski, me conta um pouquinho mais o que é um treino leve, o que você encara um treino leve, o que é um treino leve para você, Gorducho? Treino leve para mim, ultimamente eu tô um pouco mais leve, né? Diferente de você, né? Estar leve para correr, para pedalar, brincadeira. Treino leve para mim, acho que são treinos de intensidade mais baixa, né? Eu entendo como isso. Durante muito tempo a gente sempre escutava que para você performar, para você conseguir grandes resultados, você tinha que colocar altos volumes e altas intensidades, e a ciência vem dizendo, né, ultimamente, que nem sempre isso é o mais adequado e que existem outras formas, né, de você conseguir performance, de você conseguir bons resultados com intensidades mais moderadas e mais leves, né? Então, eu entendo que hoje já está na planilha de muitos atletas, né, inclusive profissionais também, esses treinos de baixa intensidade que a gente fala. Acho que é algo que tem acontecido, mas estamos aqui com dois coaches, né, dois técnicos que podem falar melhor o que significa isso, né, e o porquê dessa mudança, né, e como isso acontece. Acho que era legal ouvir um pouquinho do Ronaldo e de você, Wagner, sobre isso. Fala aí, Rô, você que tem falado bastante sobre... Falei muita besteira, Ronaldinho? Ronaldo? Não, de forma alguma. Por coincidência, né, o Wagner falou que eu acabo falando, mas acho que a gente troca muita figurinha em cima sobre o que a literatura traz e como que a gente coloca isso para o atleta. Porque é assim, veja, o atleta hoje, ele é muito dependente de número, quando, na verdade, a gente estuda através dos números para ter uma facilitação de entendimento sobre percepção de esforço. Alguns autores falam em 3 zonas, leve, moderado e forte, né? Vamos falar assim. E aí, aonde que está esse leve? Né? A gente, desde o ano passado, né, Wagner, a gente acaba abrindo um pouco mais as zonas de treino mais convencionais aí que o povo gosta, né?
em algumas, se eu não me engano, acho que em 3 ranges aí, tá? A zona 1 e a zona 2. E por quê? Porque existe diferença dentro da percepção do que é um treino leve, onde a gente consegue realmente otimizar ainda mais, né, a questão da máxima oxidação de gordura. E aí, um dos pontos chaves para tudo isso, não é porque a gente, acha a gordura realmente, né, o macronutriente aí mais importante, é porque a gente quer preservar o estoque glicolítico. A gente está falando de um esporte de endurance. Então, todas as vezes que a gente coloca um treino leve, a gente espera que o atleta realmente ele respeite, né, aquilo que está sendo passado. Então, a grosso modo, na maioria dos treinos leves, a gente tem falado o quê? Cara, leve, é leve mesmo, né? Tanto que a gente às vezes controla alguns treinos através de frequência cardíaca, enfim. E aí, Vagnão, acho que falei algumas coisas aí, né, do dia a dia, mas fica à vontade aí também. Esse tema é um tema muito complicado, porque, veja, o atleta ele é condicionado em cima de um resultado. E o resultado nunca é aquele cara que roda, né, que corre 5, 6 por quilômetro. O resultado é dado pelo mais rápido, pelo mais veloz, né? Então, por mais que a gente esteja falando de um esporte de endurance, nós estamos falando do mais rápido. Então, assim, não é o mais resistente que ganha, é o mais rápido, né, de forma simples. Só que existem algumas questões aí que devem ser levadas em consideração. Por exemplo, quando você passa um treino para o atleta, é normal, né, o atleta já encarar esse treino como vou correr o mais rápido que posso e vou correr o mais longo que posso. É sempre assim. Então, assim, o atleta ele é condicionado a entender que se ele correr mais rápido toda semana o mesmo treino, ele vai melhorar. Né? Ele vai melhorar, porque, poxa, veja, se eu corri 10 quilômetros para 50 minutos essa semana que vem, se eu correr para 49, eu melhorei. Se na outra eu correr para 47, eu tô ainda melhor. Quando na verdade o que acontece muitas vezes é que falta adaptação estrutural, osteomuscular e tendínea, né? Volume e quantidade de mitocôndria. Então, assim, é tanta coisa envolvida que um treino leve traz que as pessoas não entendem o benefício. E aí existe essa confusão, né? Poxa, como que eu vou correr a 5 por quilômetro e na prova eu vou correr a 4? Né? Então, o próprio planejamento do atleta faz com que ele corra leve em alguns treinos e corra forte de verdade em alguns outros treinos. Então isso vai se complementando a ponto do atleta criar uma estrutura, uma base, tá certo? Ano a ano, ou seja, é um tijolo colocado este ano, um tijolo colocado no ano seguinte, um tijolo no terceiro ano, ao ponto de ele ir evoluindo e melhorando. Só que, normalmente, nós não temos essa paciência, né? Nós, como atletas, eu já tive a oportunidade de brincar, eu sei o quanto é frustrante muitas vezes você não correr a 4:10 um longo, 4:15 um longo, né, quando você está em nível competitivo. Então, assim, eu acho que a importância, o Ronaldo já falou, você precisa ter treinos leves para construir uma base. E aí, quando a gente fala de treinos leves, como bem o Ronaldo falou, nós temos algumas subzonas que nós fomos abrindo, né? Então, o Z2 nós abrimos em 3, nós criamos um Z0, né, que é para tentar puxar um pouco mais para baixo o atleta em termos de frequência cardíaca, fazer o que ele rode realmente leve. Né? Então, ao invés de ele se preocupar com pace, em determinados momentos do nosso planejamento, ele vai se preocupar com frequência cardíaca. Passado determinado momento, esse atleta aí sim, em fases mais competitivas, vai entrar a se preocupar com pace, porque agora também eu não tenho muito mais como melhorar este atleta em termos de base, só no próximo bloco ou no próximo ano. Então é de extrema importância que o atleta entenda que treinos leves fazem parte do planejamento, são muito bem-vindos, que deveria ser a grande parte dos treinos dos nossos atletas, treinos leves, tá certo? Ô, Wagner, deixa eu te aproveitando que você acabou de falar. Então, se a gente tivesse que, Ronaldo e Wagner, se a gente tivesse que listar os tópicos, né, de quais são as reais adaptações que a gente está tentando promover com o treino leve, o que a gente poderia pontuar como bullet point, né, para os treinos leves, como adaptações? O que esses treinos podem promover de uma forma bem simples para que quem não sabe entenda, que está escutando a gente?
Eu acho que tem algumas considerações, vamos falar de modo científico, que acho que é simples das pessoas entenderem, né? Quando a gente fala sobre multiplicar o número de mitocôndria, aumentar o tamanho dela, a gente fala dessa combinação entre intensidade e volume, né? Então, sempre elas vão ser correlacionadas para a gente ter a famosa biogênese mitocondrial, o Wagner que gosta. E aí, quando a gente tem isso pré-estabelecido, eu, de certa forma, eu passo a fazer com que esse atleta treine de maneira mais consistente, porque é muito diferente, né? Quando eu falo assim, olha, a gente costuma dar esse exemplo, né? Vamos falar no caso do ciclismo. O cara, ele roda 1 hora a 100% da potência, né? Vamos trazer para a figura ali do Training Peaks, ele vai gerar 100 TSS. Mas se o cara roda 2 horas a 50%, ele também gera 100 TSS. A pergunta que eu faço, Serginho, qual é o treino mais extenuante? É o mais curto, certo? Que vai necessitar de um tempo maior para ele se recuperar, né? E aí a gente pode trazer isso até para uma outra discussão, no sentido de comparar ciclismo com corrida. De repente o Wagner pode falar um pouco mais a respeito também. Mas o ponto-chave aí, quando a gente fala de treinar leve, para mim, né, tem essa parte de trazer mais consistência no dia a dia, enfim, os caras não perderem tanto tempo se recuperando, né? O atleta, o Wagner colocou bem, é construído ano a ano, né? A gente fala aí, eu lembro que há 10 anos atrás, o Wagner falou para mim, cara, para ficar bom, eu não sei o quê, né? Eu fui atleta dele, né? Nem comentei, mas para a galera que não conhece aí, o meu primeiro treinador foi o Wagner. Isso lá em 2007. E ele falava assim, não, precisa de 10 mil horas, né? Remetendo um pouco ali do livro, ali, o Outliers, né? Esqueci o nome do autor ali. E aí, quando a gente fala sobre tudo isso, a gente está falando da adaptação do corpo. E aí eu costumo trazer número para essa conta. Vou falar de maneira grosseira aqui, tá? Porque existe muito mais complexidade no tema. Mas é basicamente assim, uma pessoa normal, um atleta normal, ele consegue estocar de carboidrato perto de 400 gramas, tá? Sendo isso na parte muscular ou hepática. E na parte de gordura, a gente tem basicamente 45 mil quilocalorias, né? Ou seja, 400 gramas que vai equivaler ali a perto de 2.000 quilocal, tá? E gordura a gente tem 45 mil. O problema é qual a fonte que eu vou utilizar como fonte primária, né? E aí, para te trazer um pouco mais de dado, toda vez que a gente fala da geração de energia, a gente, né, traz a questão dos números. 1 grama de carbo gera 4 quilocal de energia. 1 grama de gordura gera 9 quilocal. Então eu tenho em muito mais abundância a gordura como fonte de energia. E aí, eu acabo preservando, de certa forma, o estoque glicolítico para situações que realmente eu vou precisar. Então, para figurar, o cara está numa prova de Ironman, e aí ele tem lá, né, a estratégia de prova certinha para ele seguir. Se ele foge, às vezes, por exemplo, na bike, ele tem lá setado para andar a 200 watts, mas naquele dia ele se sentiu bem e andou a 212. Watts é uma medida de energia. Então, facilmente, enfim... quem puder pesquisar aí vai entender. Watts a gente chega em quilojoule, que chega em quilocaloria. Qualquer coisinha a mais que eu faço, eu já estou acionando com mais predominância ainda o meu estoque glicolítico. Então toda essa questão metabólica ele vai sofrer lá na frente. Então é importante, né, que o atleta entenda que algumas coisas fisiológicas vão ser benéficas para os caras. Então tem essa parte, né, que eu acabei trazendo aí, e o Wagner também fala algumas coisas sobre a questão do deslocamento de curva, que talvez ele vá falar aí, mas é basicamente isso, né? Não sei se você conseguiu entender muito bem, Serginho, também, se não, pode perguntar. Perfeito, entendi sim. Se não, isso é o melhor que a gente consegue explicar, velho. Você pede o seu dinheiro de volta. Ô Wagner, me diz uma coisa, o que acontece se, por exemplo, foi determinado para eu treinar
num tipo de ritmo e eu vou treinar não tão leve quanto eu deveria. O que pode acontecer, né, se aquele treino não foi feito dessa forma? Tem uma coisa muito interessante que é o seguinte. Quando eu peço para um atleta fazer um treino, por exemplo, em Z1, tá? Eu quero que ele faça um treino entre 135 e 140 batimentos. Mesmo se esse atleta fizer esse treino e eu conseguir adaptações esperadas desse tipo de treino, eu tenho que entender que o treino nunca será somente para esta zona. O treino ele engloba geral o corpo do meu atleta. Então eu tenho outras adaptações, outras alterações. Explica. Sim, porque o treino sempre é geral. O treino impacta o organismo. O treino não impacta um metabolismo único exclusivamente de forma isolada, tá? Então isso é importante. Agora veja, eu estou dando um treino para o meu atleta que tem um objetivo, né? Tem uma carga específica que eu espero uma repercussão, que aí vai ter um tempo de X de recuperação em cima dessa repercussão, ou seja, mais ou menos tempo. Eu espero que esse treino provoque alterações, e não este treino, mas um conjunto destes treinos. Provoque alterações, por exemplo, em enzimas mitocondriais, que provoque hipertrofia de fibra muscular, por exemplo, tudo bem, de contração lenta. Tudo isso é importante, tá? Eu quero que esse atleta consiga reter mais glicogênio nessa mitocôndria para a produção de energia. Então, assim, tem uma série de questões, né? Célula, por exemplo, tem uma série de questões. Aí veja, aí o atleta faz um outro tipo de treino. Não é que eu não vou ter também essas repercussões, só que talvez elas sejam em tamanhos ou em número diferente. E aí eu começo a utilizar, por exemplo, eu fico específico na utilização de mais glicose. O Ronaldo acabou de falar, quanto mais intenso, mais glicose. Quanto menos intenso, mais gordura, tá certo? A gente tem uma condição de um estoque muito maior de gordura do que de glicogênio muscular de um homem médio de 70 quilos, por exemplo, tá? Então, assim, uma vez que eu espero adaptações para o treinamento de endurance, com uma resposta que esse atleta tem que ficar rápido no endurance, quando eu fujo destas zonas específicas de treinamento, ou seja, treino mais forte, eu estou treinando outras características. Tudo bem? Veja, vou te dar um exemplo simples. Quando eu saio para correr, eu posso correr mais rápido ou mais forte. O jogador de futebol, ele pode treinar, por exemplo... Mais rápido ou mais devagar, você quer dizer? Mais rápido ou mais forte, eu falei? Você falou mais rápido ou mais forte. Então, ou mais devagar, tá bom? Quando você pega um jogador de futebol, ele pode treinar no campo ou na quadra de salão. Por que o jogador de salão treina no salão e o de campo treina no campo? Porque é especificidade, é específico, né? Então eu preciso entender que se eu vou competir numa prova longa, eu preciso criar uma boa base, entender o que é sistema energético que eu quero trabalhar em determinadas fases, porque tem um momento também que não adianta eu querer ficar batendo, vem treinar levinho aqui, meu amor, que vai ter repercussão. Não tem mais tempo hábil de ter alteração estrutural. E tem também uma coisa muito importante, que é um time onde o atleta, mesmo colocando mais carga de treino, ele não responde mais ao estímulo, ou seja, eu aumento a tensão de estresse para a lesão, ao mesmo tempo que eu não melhoro mais esse atleta. E aí é um próximo ciclo de treino. Então, por isso que a gente fala dos tijolos sendo construídos ano a ano, por isso que o Ronaldo falou da questão dos 10 mil horas ou 10 anos, enfim, que se falava muito antigamente, né? Isso é um platô que a pessoa fica estagnada? É isso que a gente está falando, né? E como que a gente faz para quebrar, né? Porque isso acontece direto, né? A pessoa sente, não estou melhorando, não sei o quê. Como que faz, né, Ronaldo e Wagner, para a gente quebrar esse platô e para o cara dar o próximo pulo, né? Melhorar a performance naquela modalidade, né? Quer falar, Wagner? Pensa muito não, Ronaldo, que vai fritar o cabeção, vai. Ele meteu no Google lá perguntas sobre endurance. Estamos aqui. Vou ferrar vocês hoje. Eu tô aqui de entrevistador, vocês estão ferrados os dois. Não, cara, na verdade é o seguinte. Eu acho que o atleta, eu acho que todo atleta que, de certa forma, tem consistência, né, ao longo do tempo, ele vai chegar num platô e vai, de repente, também chegar num declínio por causa da idade, uma série de coisas. Eu acho que cabe ao treinador entender se esse cara responde bem com mais volume e menos intensidade ou, entre aspas, o inverso, tá? Eu estava outro dia escutando um pouco sobre o Alexander Olav, até conversei com a Érica, que é o técnico o cientista lá que está junto com o Blumenfeld e o Gustav Iden. Ele gosta muito do termo entalpia.
né? Que é como o corpo armazena energia e como ele gasta, basicamente, né? E cada atleta funciona de um jeito. Trazendo um exemplo prático, se você comparar o treinamento por exemplo, do Gustav Iden e do Blumenfeld, é totalmente diferente. Enquanto um está lá rodando em intensidade baixa e volumes mais altos, o outro está fazendo uma intensidade mais moderada, com um volume diferente, e os dois performam muito. Agora, fazer a mesma coisa para os dois é que realmente não dá certo. E, eventualmente, um deles vai chegar num platô antes do outro, né? Então, eu acho que cabe essa diferenciação no treinamento, entender como é que cada um responde, porque tem todo esse envolvimento que a gente vem falando, né, sobre metabolismo, etc. Eu quero complementar. Eu acho que essa história do platô, o atleta que acha que se encontra em um platô, ele tem que parar para pensar. Que tipo de treinamento, né, assim, indo na linha do que o Rô tá falando, que tipo de treinamento eu tô fazendo, o que zonas de treino que eu tô executando e por quê, tem um porquê ou não, né? Meus treinos, eles estão sendo planejados para mim ou é uma planilha genérica? Assim, de bate pronto, tem que pensar isso. Segundo ponto, você tá num platô. Aí a gente tem que analisar alguns dos motivos. Por exemplo, tem gente que nunca vai conseguir ganhar muitas horas durante a semana a mais para poder treinar. Então tem gente que só consegue treinar ali de 7 a 10 horas na semana. E é o que a pessoa consegue. Essa pessoa, ela vai chegar num platô muito mais rápido do que uma pessoa que tem uma flexibilidade de horas maior do que a outra, né? Sabidamente, alterar a quantidade de treinos em horas vai te levar a um outro platô de performance, né? Mas aí eu não sei explicar direito. Mas isso é sabido. Você treinando um pouquinho mais, você vai melhorar mais. Se você continuar fazendo a mesma coisa sempre, você vai continuar estagnado. Então, assim... Tem um dado até interessante disso daí, que é que os atletas que treinam para Ironman classificam para Kona do Alan Cozen, se não me engano. Acima de 20, eu acho que 24 horas, os caras não melhoram mais, não classificam mais, por isso. Ou seja, o cara treina 30, 34, 35, né, que muitas falam, não, vamos treinar não sei quantas horas. Não é assim que funciona. Tem atletas que treinam 12 horas e vão classificar, tem atletas que vão precisar de 20 horas, mas nunca 30 horas, no amador. Então, assim, é muito complicado essa questão do high responder, low responder, medium, o tipo de corpo do cara. É verdade, né? Tem isso. Até complementando, né, que não é o foco aqui do tema, né, porque a gente está falando um pouco sobre as relações de intensidade. Mas, por exemplo, se a gente separasse atletas amadores e profissionais, eu tenho mais experiência com atletas amadores. O que eu percebo tá no extra-campo, no entorno, né, o contexto que o cara se encontra. Então, por exemplo, às vezes o cara mete na cabeça que ele quer fazer Ironman, sei lá, todo ano até classificar para Kona, ou fazer o sub, sei lá o quê. E muitas vezes é só por causa da questão, de repente, do ego, do status, e ele não está olhando sobre outras esferas, né? Ou seja, como é que ele melhora o sono dele, como é que ele melhora a logística de treino dele, né? Toda a rotina que engloba o treinamento. Então, nesse caso, eu lembro bem, eu acabei fazendo, e aí eu vou falar uma experiência simples, eu fiz o Ironman em 2011, 12 e 13. E aí o Wagner me treinou para esses 3 Ironmans e, putz, lá atrás, o Wagner vai lembrar, eu me desvirava para treinar, né? Então, como atleta amador, e acho que a maioria faz isso, era aquela coisa, né? Dorme pouco, treina de manhã, treina à noite. E aí no terceiro Ironman, eu tive a oportunidade de trabalho, trabalhar a 2 horas de casa. E na época era uma proposta boa para mim, eu fui. E aí chegou um momento que assim, né, era meu terceiro Ironman e eu queria ir bem, e eu tava me sentindo bem, só que o fato de eu não estar dormindo tão bem, né, me cobrava um preço muito alto na questão de recuperação. E de novo, né, a linha vai passando, eu já não era mais novinho, vamos falar assim, né, por mais que eu já tivesse algumas adaptações. E eu acabei fazendo vamos falar assim, um período de treinamento muito pobre, adoecendo muitas vezes, né? Então, eu acho que esse é o principal equívoco que acontece, né, dentro da parte amadora. Agora, na questão do profissional, eu percebo, da pouca experiência que eu tenho,
que os caras, eles se cobram muito com relação a, sei lá, a exposição deles, ao tipo de retorno que vai ter, e às vezes se perde do objetivo que tem que acontecer, né? Então, eu acho que tem algumas coisas, alguns detalhes aí que às vezes fogem um pouco disso, mas só para elucidar aí. Eu não sei se vocês já falaram aqui, mas, por exemplo, o treino leve, ele beneficia todos os atletas? Vocês falaram disso? Não falamos ainda sobre isso. Então, tá aí uma pergunta. Quem vai responder? Eu acredito que sim. Eu pelo tudo que, assim, eu, mais uma vez, volto, né? Individualidade é tudo. Eu acho que tudo tem que ser individual e tem que ser analisado, né? Idealmente, aquilo que nós discutimos com o Leandro, eu tenho que jogar o que estou fazendo com o meu atleta no Excel, simples assim, para ter uma ideia, né? Então, veja, se a máquina está ali para me ajudar, né? Se eu consigo, basicamente, fazer... Poxa, nesse bloco aqui, meu atleta treinou 20 horas em zona 1, 25 horas em zona 2, em zona 3 treinou 10 horas e por aí vai. E eu consigo detectar, né, ou sugerir para uma regressão linear, tá? Eu consigo sugerir um outro bloco de treino, né? E ele vai me dar uma relação boa, acima de 8, por exemplo, falar, poxa, esse cara vai melhorar em tanto. Eu consigo prever o que funciona ou não funciona com o meu atleta. Eu consigo prever se melhorar o volume de treinos em zona 1 é melhor do que melhorar em zona 2, ou em zona 3, ou em zona 4, ou vice-versa. Deixa eu só complementar, né? Que você está falando de... Não, fica aqui, ó. Você está falando de bloco de treino. O quanto tempo é um bloco de treino? Entendeu? Porque tá falando aqui de comparar bloco 1 com bloco 2 com bloco 3, cara, isso demora, não é um mês. São pode fazer 4 meses de treino, 12, entendeu? 16 semanas, então, você vê que... O que eu quero dizer? Cara, com 1 ano de treino, você vai começar a fazer algum tipo de comparação e, né? Exato. Eu acho importante falar isso, porque, de novo, eu acho que nada vem rápido, né? Ganhos rápidos não são sustentáveis normalmente, né? Então, enfim. É isso. Então, assim, você consegue identificar, Serginho, se aquele atleta ele funciona ou vai responder com mais treinos em zona 1, mais treinos em zona 2, mais treinos em zona 3. E aí, vamos imaginar que você fala, poxa, esse atleta funciona com mais treino em zona 1. Olha aqui, ó, tem uma relação totalmente positiva e interessante com zona 1, mas com zona 3 eu não tenho. Então você fala, não vou mexer em zona 3, vou sugerir mais treinos, mais horas em zona 1. E aí você tem uma previsão ali de tempo que você vai fazer para o teu atleta. E vamos imaginar que você errou esse tempo. Então você consegue analisar e reanalisar os seus dados diversas vezes e retroalimentar através desses blocos para entender como é que tá esses dados, para ver se funciona ou não. E isso é extremamente individual. Não tem como você colocar isso, pegar todos os atletas da assessoria, por exemplo, rodar e falar, é isso que funciona. Bom, é isso que funciona para a maior parte dos meus atletas. Aí você pode afirmar. Então veja como é complexo. De forma geral, o que nós temos acompanhado é que treino zona 1 sempre funciona muito bem, treino zona 2 funciona muito bem, tá? E o que menos funciona basicamente é zona 3, zona 4, dependendo do momento. Veja, não é que ele não possa existir, não é isso, pelo amor de Deus. Mas que a quantidade de treino ou horas que eu vou sugerir para o meu atleta nesse tipo de zona, ele muda em comparação às outras, né? Legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rápido, que eu acho que é uma curiosidade, e talvez eu já saiba a resposta, mas eu acho que tem muita gente que escuta a gente que não faz triatlon ou corrida há tanto tempo e que talvez isso possa esclarecer. A gente sabe da dificuldade, muitas vezes, das pessoas, e aí eu estou falando de atletas amadores, em respeitar, né, as zonas de treino, né? Então, se um treino é dado para ela fazer naquela zona, naquela intensidade ou naquela velocidade ou com aquele batimento cardíaco, a grande maioria das pessoas tem muita dificuldade em respeitar e manter isso. Inclusive, eu já vi o Vagnão várias vezes pegando as pessoas de surpresa no parque e fazendo o teste de lactato, que depois a gente vai fazer isso no longo, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, o que eu queria saber de vocês, Ronaldinho e Wagner, é o seguinte, a Érica também. Acontece muitas vezes, e com todos nós já aconteceu, da gente estar no meio de um treino
né, e a gente tem o nosso treino lá claramente para fazer naquela intensidade, naquele ritmo, naquela velocidade, ou até numa prova mesmo, né, uma estratégia feita, que o nosso corpo vai pedindo mais, né, o nosso corpo tá... E a pessoa fala, não, mas esse dia eu me senti muito bem. Óbvio, né, no dia de uma prova, você está ali para isso, você vai responder, você vai fazer o seu melhor ali. E nos treinos, né, na opinião de vocês, como isso funciona? Porque isso muitas vezes vira frequente, né? A pessoa está sentindo, o corpo está pedindo sempre mais, e ele tá fora realmente do que deveria estar sendo passado para ele, ou ele deveria estar respeitando aquela zona de treinamento, ao invés de estar sentindo simplesmente o corpo dele e acelerando um pouco mais e fazendo algo um pouco mais intenso que ele fala que ele se sentiu bem. O que vocês pensam sobre isso? Primeira pergunta é se esse cara tem um plano anual ou se ele tem um plano mensal na assessoria, né? Se ele tiver um plano anual, a gente vai deixar ele fazer o que ele quer. Se tiver um plano mensal, a gente vai conversar diferente, entendeu? É assim que funciona. É difícil, Serginho, porque, mais uma vez, eu acho que hoje em dia a nossa maturidade permite explicar para o atleta 1, 2, 3, 4 vezes e mostrar muitas vezes com dados, né? Com números, olha o que está acontecendo. Agora, veja, eu tenho um atleta, por exemplo, né, de Genebra. Ele tem uma necessidade de fazer maiores volumes porque ele funciona mentalmente, psicologicamente, para o atleta é bom. Como que você vai vetar um cara de fazer o que ele gosta simplesmente porque um cara do outro lado do oceano tá achando que sabe tudo como o cara funciona e tem que ser assim, assim, assado? Não é assim. Então, veja que tem que existir uma flexibilidade, tem que existir uma conversa. E aí, mais uma vez, olha só, este atleta funciona de forma diferente. Ele precisa, ele necessita, para a higiene mental dele, e aí não só o físico, ter um volume maior. Então, você tem que ceder algumas vezes, evidente, com um certo controle ali ainda, né, para você não deixar descambar, mas você tem que ceder para que esse atleta continue treinando, porque é o mais importante, entendeu? Se você veta tudo isso no atleta, ele quer correr muito mais, ele quer fazer, você tira tudo do cara, ele para de treinar, porque ele perde o prazer, entendeu? Só que você explica, né? Você dá a diretriz, olha, até aqui eu posso ir, daqui é muito, toma cuidado aqui, né? Você dá o norte pro atleta para ele saber onde ele tá pisando também, sabe? Eu complementaria da seguinte forma, né? Um alinhamento de expectativa com o atleta, nesse sentido, ele mais do que basta. Porque assim, existem N caminhos, como o Wagner colocou, né? E eu acho que uma vez que você explica para aquele atleta que um caminho ideal é X, mas ele passa a desvirtuar de vez em quando, eu acho que tem que chegar junto do atleta e explicar, olha, tá tudo bem, né? Porque sempre vai naquela, assim, sempre quem vai ser cobrado é o treinador. E a culpa, é o que eu falo, sempre vai ser do treinador, né? Muitas vezes a gente explica para o atleta ele fala que entende, mas ele vai lá e faz totalmente o contrário. Existem algumas razões para isso. E aí eu vou trazer à tona aqui, acho que uma reflexão que vocês vão entender assim no detalhe. O atleta, basicamente, ele sai para treinar, um treino leve, e aí ele encontra um amigo, ou ele encontra outro, não sei o quê. A maior cagada que o cara faz é parar esse treino para conversar, tá, Serginho? Fica lá conversando, viu, Serginho? E aí, porque assim, perde-se a característica daquele treino, né? E aí você explica pro cara. Mas o cara te volta e fala assim, não, mas para mim faz um bem danado conversar ali, ver a galera. E tá tudo bem também, né? A gente tem uma série de atletas treinando pro Ironman, por exemplo. E aí a gente vê que existem grupos que se formam, combinam de treinar junto, que eu acho ótimo. Só que eu sempre fico lembrando, a prova lá é sozinho. Então, de certa forma, esse aspecto mental de você passar um tempo sozinho na monotonia, sem ninguém por perto, ele vai te fazer crescer. Ele vai te fazer ser um atleta melhor pro dia D, né? E só para finalizar essa parte, eu brinco que eu vejo... A famosa conversa com os demônios, né? Com os seus demônios, que Exato. são os mais perigosos que existem. Exato. Mas olha que engraçado, Wagner. A gente, há 10 anos atrás, eu falo a gente porque eu estava do outro lado ali sendo testado, vamos falar assim, né? Eu era o atleta.
Cara, mudou muito o treino. A gente falava, antigamente, do cara estrear num Ironman, que era um puta tempo, era o sub-10, né? Todo mundo tem essas mágicas aí na cabeça. E aí, hoje, a gente vê atletas estreando com sub-9, né? O sub-11 já virou, tipo, alguma coisa mais normal, né? O sub-10 também. E aí, os atletas acabam se perdendo nessa discussão para falar de doping, etc. Aqueles assuntos polêmicos que tem, mas, puta, cara, né? Enfim, infelizmente. Uma coisa que é fato que ninguém fala é que a qualidade e a forma como a informação está chegando está muito melhor do que há 10 anos atrás. Tanto na parte de treinamento, como da parte de nutrição, equipamento. Tem uma série de coisas acontecendo, né? E aí a gente está lidando com uma geração que quer para ontem as coisas. E aí a gente, né, como treinador, hoje eu vejo que a gente vive nessa coisa tipo, de estar sempre fazendo esse alinhamento de expectativa. Olha, eu tenho a informação, eu tenho uma amostragem aqui que funciona, assim, de caras como você, e, cara, depende de você, né? E aí acho que tem todo esse contexto. O que você acha, Vagnão? Acho que mudou muito, né, cara, de 10 anos para cá. Eu vou dar um exemplo só para você entender, Serginho, sobre... voltando para o assunto treino leve. Né? A pesquisa que nós estamos desenvolvendo é sobre treinos leves, ou seja, eficiência. Tá? Eficiência é o índice de eficiência, que nada mais é que uma comparação entre o pace, né, normalizado ou potência normalizada, e frequência cardíaca. Ou seja, se eu estou diminuindo minha frequência cardíaca para o mesmo pace, eu estou melhor. Ou se eu estou aumentando, né, no caso, diminuindo o meu pace para a mesma frequência, eu estou melhor também, tá bom? Eu tenho um atleta aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Não vou falar o nome do atleta, mas só para vocês entenderem. Então, ele está fazendo treinos longos, nós estamos coletando dados desses atletas, tá? Dos caras do Ironman. Então, o EF desse atleta, no primeiro treino longo que ele executou, deu 1,51, ou seja, a relação de ritmo normalizado sobre frequência cardíaca média, tá certo? E aí, um dado que vocês poderiam questionar é o seguinte, mas e a temperatura não influenciou? Tá aqui, ó, semana 1, 23, semana 2, 23 graus. Semana 3, 22 e semana 4, 22. Então eu vou falar 1,51 na primeira semana, 1,52 na semana 2, 1,52 na semana 3, olha isso, e 1,60 na semana 4. Tudo com a mesma frequência cardíaca. Com a mesma frequência cardíaca, aumentando o volume, cuidando da hidratação evidente, com temperatura controlada. Agora eu tenho um outro atleta, neste mesmo protocolo, com treinos diferentes, evidente, porque cada um tem o seu treino, mas o cara tá 1,15, olha a diferença, começa com 1,15, começa com 1,15, não, desculpa, começa com 1,14, começou com 1,14 e aí vai, também tá progredindo, mas vai. Veja a diferença de limites de comportamento para treinos longos em referente à eficiência cardiovascular desses atletas. Então veja, se eu coloco dois caras treinando para o Ironman com dados extremamente diferentes no mesmo plano, algo tá errado. Você entendeu como é que é sinistro isso? E aí quando a gente consegue melhorar isso? Talvez esse cara que já está com 1,50 evolua 20%. Mas esse cara que está com 1,14, ele tem que melhorar muito mais em termos percentuais. E aí eu tenho que buscar que esse cara treine mais leve do que o outro. Entendeu como é que é? Porque quando o primeiro platonar, eu já vou para a parte específica. Quando esse vai ter que ainda rodar mais leve por um tempo até ele platonar. Olha que muito louco que é o treino. Então, veja a importância dos treinamentos leves e como isso não pode ser, porque eu posso também chegar no momento em que eu falo para um atleta aqui, deste grupo, olha, você vai começar a fazer treino de um pouco mais de velocidade. O outro vai falar, mas por que eu não vou fazer treino de velocidade? Você entendeu? Como que você explica para ele que ele ainda tem que fazer um treino mais rodado se você não tem esses números para mostrar para ele? Como que você ampara? Como que você embasa? Ah, porque eu acho. Ah, porque o Frodeno faz. Não sei a resposta que você vai. Você entendeu como é complexo quando você não tem algo para tipo, estruturar a tua resposta? Sim, sim. Eu tenho uma outra dúvida ainda entrando um pouco dessa questão da frequência cardíaca, que eu sei, eu sou uma pessoa que sempre tive a frequência cardíaca relativamente alta, né? Mesmo bem condicionado, e a gente sabe, né,
das diferenças, né, entre as pessoas, né, dos mais... de frequências diferentes, de pessoas que se sentem confortáveis e treinam em alta intensidade ou em baixa intensidade com frequências completamente diferentes de uma outra. E muitas vezes isso, além de ser genético, mas a minha pergunta é, isso pode ser corrigido, isso pode ser modificado com os treinamentos leves? Quer dizer, uma pessoa que tem uma frequência cardíaca que trabalha com aquele motor em alta rotação, vamos dizer assim, com os treinamentos leves, eles podem, né, a gente consegue corrigir com que a pessoa consiga ser mais eficiente. A Kombi, né? Aquela Kombi, né? A Kombi. Eu vou te falar uma coisa, olha só. Isso é caso verídico e o Ronaldo pode confirmar. 2013, eu acho que a Natália veio treinar com a gente, a esposa dele. A primeira coisa e ela tinha uma característica de treinar muita paulada. Quando ela veio treinar com a gente, eu olhei a frequência dela e falei, caraca, é muito alta a sua frequência. Vamos tentar fazer aqui uns 3, 4 meses de treinos leves para ter a reestruturação, ali, a remodelagem, para ver se eu tenho alguma adaptação estrutural e você diminui a frequência cardíaca através de aumento de volume de ejeção, um parasimpático mais atenuado ali, enfim, algumas questões de alteração ali de treinamento. Cara, ela mudou, acho que 2, 3 batimentos, assim, tipo, sabe, muito pouco, depois de 3 meses. E aí, chegou um momento que eu falei, eu não tenho mais tempo para brincar com a Natália. Cara, desencana e treino, porque esse é o atleta. É uma característica dela. Essa frequência mais alta é uma característica dela. Agora, veja, esse caso que nós estávamos falando aqui é o atleta contra ele próprio. Eu não vou comparar 2 tipos de EF, mas eu vou comparar como anda a evolução. Por que um atleta consegue melhorar 10, 15, 20% e outro consegue melhorar 5%? Entendeu o que eu quero te dizer? Então, assim, eu preciso entender essas nuances. Eu não posso comparar a frequência cardíaca de um atleta com outro. São universos diferentes, principalmente quando a gente fala de eficiência, tá? Mas, idealmente, o treinamento, uma das características do treinamento é fazer com que o quê? Através do aumento de câmara, através do aumento de parede de ventrículo, né, hipertrofia ventricular, através do seu aumento de ejeção, né, você consiga diminuir a frequência cardíaca por uma mesma intensidade e no repouso. Isso é um benefício do treinamento. Algumas pessoas conseguem mais, outras menos, tá? Mas isso é um benefício do treinamento. Está descrito na literatura, bem descrito na literatura, inclusive. Ronaldinho tá quase dormindo ali, Ronaldinho, fala. Não, já dormi até. Tô brincando. Mas não, imagina, cara. Esse papo é bastante interessante, porque por que eu trouxe aquela questão, né, do o que mudou, né, de 10 anos para cá? E eu acho que a velocidade com que as coisas estão caminhando, a gente tenha mais novidade ainda, né? Vamos partir do seguinte princípio. Muitas vezes a gente falava de fazer os testes de VO2, vamos descobrir, né? Ganha aquele que tem o VO2 mais alto. Isso é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, né? Porque o Wagner sabe, eu sempre fui, na época, um atleta muito chato, questionador, no sentido de saber, não porque eu não queria entender, né? E acho que isso foi um dos principais motivos pelo qual hoje eu tô aqui, né? No sentido de mudar a minha carreira. E, assim, hoje existe uma preocupação muito grande, principalmente para os atletas, que a gente pode falar de ultra endurance, né, das provas acima de 4 horas aí no triatlon, para ficar eficiente metabolicamente em zonas de intensidade mais baixa. E, às vezes, isso quer dizer que você não vai mudar o seu VO2, né? Isso tudo tá, assim, acho que um resumo de tudo que a gente está falando aqui é basicamente isso. Eu posso trabalhar a questão dos meus limiares ventilatórios ou de lactato mais para a direita, considerando o eixo X, né? E não necessariamente eu estou mexendo no meu VO2. Na maioria das vezes a gente até mexe um pouquinho. Mas, ou seja, eu acabo trazendo, de certa forma, esse atleta, ele fica mais veloz em zona de intensidade baixa, realmente gastando menos do coração, como o Wagner disse. Eu acho que a grande mudança que eu percebo assim no treinamento lá de 10 anos atrás para cá é o entendimento disso tudo. Porque, e aí, olha que louco, eu estava pensando hoje, Wagnão. Hoje se fala muito no treino leve. Eu percebo, todo mundo tá meio que virou um negócio que tá todo mundo, é o Z1, é o Z2, uau, e posta o Z1 e o Z2, né, na questão do metaverso aí.
E aí eu percebo uma coisa que tá difícil, pelo menos pra mim, Vagnão. Porque quando tem treino duro, os caras estão arregando. Os caras não estão fazendo força. Desacostumou. Não, mas o bizarro é que toda a ideia do treino leve, se você for pensar lá de trás, sei lá, do fulano de tal, que inventou 80-20, lá do Methadone, de treinamento com frequência cardíaca, todo mundo fala, você treina leve para poder fazer a pancada. Mas aí, a gente já falou isso aqui, a galera não consegue fazer o leve e nem o forte. Aí, faz o leve, meio moderado, e o que era pra ser forte pra, sangue na boca. Sabe, sangue na boca, fala? Pode ser o coração. Coração na boca. Não consegue também, né? Sangue nos olhos, sangue na boca. Sangue na boca, o coração nos olhos. Vai ter sangue. Não consegue, né? É louco isso. Mas será que isso não é adaptação também? Eu posso, assim, eu vou, pelo menos, aí é uma filosofia da minha parte, né? O Wagner que gosta, tô brincando, mas assim, o atleta, ele nasce hoje em dia, infelizmente, para ir direto para uma prova de Ironman, né? E pelas razões de cada um, né? Na maioria das vezes, o que tá me levando a crer é porque, puta, cara, é a questão do status. Mas eu ainda participei, né, dessa parte, posso falar um pouco mais antiga, que ainda tinha um restinho ali, né? O pessoal mais velho fala, puta, largava num short, era 200 negros chegando no sprint e tal, e eu, puta, que legal, né? Eu não cheguei com 200, mas tinha uns 15 ali que dava para brincar ali, né? E hoje eu percebo que ninguém quer fazer mais essa prova. Então, eu vi uma característica dos caras realmente dando, tudo no que era treino forte, e no leve era algo próximo do moderado. Então a galera não treinava leve de verdade. E agora meio que inverteu, sabe? A galera tá gostando de treinar leve, mas quando tem o treino duro, tá todo mundo arregando. Mas, Ronaldinho, mas você não acha que às vezes é uma falta de... se falava muito, né, em percepção corporal, conhecimento corporal, é uma falta de conhecimento realmente da pessoa se entender e se conhecer do limite dela e do que é. Porque a gente está muito tempo nessa estrada, a gente já passou alguns perrengues. Eu mesmo numa prova ali, no Internacional de Santos, por fazer muito esforço, tive uma desidratação, enfim, quase tive uma parada cardíaca. Então a gente vai aprender. O Wagner fez isso com você também? Não, depois então não era o Wagner ainda, né? Não era, mas a gente tá acostumado. Quase me matou numa prova dessa. Então, mas às vezes me passa um pouco essa falta de percepção do que, assim, o que é o meu leve, né? E porque foi o que você falou, a pessoa encontra o outro no parque e sai girando no leve do outro, mas talvez aquele leve não seja o leve dela, né? Então ela começa a não saber o que é para ela leve, né? O que é para ela forte, vamos dizer assim. A gente discute muito na Unicamp um tema que é assim, tecnologia é uma dependência ou uma necessidade? E por que eu estou falando isso? Provavelmente quando você trazia, né, essa questão da percepção à tona, você tinha o seu Timex 60 voltas ali, sei lá quantas voltas, né, Serginho? Corria de sunga, sei lá o quê. Mas assim, era um negócio muito mais linkado na percepção de esforço. E aí quando veio a tecnologia, né, a gente foi meio que se adaptando. Pô, que legal, tem GPS, não preciso ficar contando a volta, fazer conta, que demais, né? O que eu percebo hoje é que a galera tá muito dependente, por exemplo, de um relógio inteligente. O cara baixa aqui o treino e sai fazendo, e ele se boicota pelos números e tá deixando de entender a questão de percepção de esforço. A cabeça tá longe, né? O cara não tá prestando atenção ali naquele momento dele. Ali. Até porque, assim, quando a gente vai aferir limiar, o limiar ele flutua. Você tá num dia mais ou menos, sei lá, você vai meter um FTP aí, por exemplo, na bike, 300 watts. Né? São 20, vamos falar que são o T20 ali. A gente vai lá, um FTP de 20 minutos, deu 300 watts, né? Sem descontar, só para trazer um número assim. Daqui 2 semanas, você monta o seguinte treino pro cara: 4 de 5 minutos, que vai dar 20 no total, a 300 watts, que é o limiar dele, descansando 10 minutos. O cara não faz. Então, existe aí realmente algo que está acontecendo, acho que é uma bagunça na cabeça dos atletas, né? Poxa, eu vou treinar leve, mas eu fico muito fixado no meu relógio, etc.
puta, eu vou treinar forte, não, vai me machucar, e tá se perdendo essa questão de percepção. Eu acho que no final, só para fechar essa parte, né, essa é a minha opinião, é assim, daqui a um tempo, a gente vai começar a falar assim, cara, leve, moderado e forte, de novo, tá? Mas o atleta, ele tem que entender o que é o leve, moderado e forte, e não simplesmente um leve que pode ir de 4 por quilômetro a 7,30, entendeu? Não é um range tão alto. Tem um ponto importante só que eu queria talvez falar, é que tem muito atleta que se prende também nas métricas, né? E uma coisa muito importante é entender que as métricas, elas são para os técnicos. É para o técnico ter uma ideia do que está acontecendo, é para o técnico olhar aquilo. Veja, não é que você não pode olhar, não pode ler, não pode tentar entender. Mas é que às vezes o atleta, ele se pega, né? Se pega numa planilha verde. Se a planilha não tiver verde, gente, pelo amor de Deus, vocês estão deixando a gente louco. Estamos ficando louco com isso. Nós, técnicos, estamos ficando loucos. Porque a gente tenta explicar para vocês que o verde do Training Peaks, por exemplo, necessariamente não é, nossa, é o melhor dos mundos. Se ele ficar laranjinha, tá bom. Se ele ficar amarelinho, tá ótimo. Então vamos devagar, né? Os dados ali também não são 100%. O importante é que vocês treinem, né? Deixa que as métricas, as linhas, o CTL, o que for, deixa com a gente olha, a gente acompanha aquilo e vai interpretar da melhor forma, né? Quando vocês querem fazer relações, veja, são 20 anos estudando treinamento físico. Aí vocês leem um artigo do Training Peaks que fala que tem que ser X, vocês falam, olha aqui, ó, o meu tá um ponto abaixo, eu quero matar, né? Então, vamos devagar com isso, eu acho isso importante. Tipo, né, atleta não se pegar tanto nessas métricas, treinar mais, né? Focar mais nos treinos e nas suas próprias percepções, né, Erika? E o que eu ia comentar é o seguinte, que o Ronaldo falou assim, o atleta tem que se entender, conhecer suas percepções, saber que o treino leve não vai de 7h30 a 4h30. Foi algo assim que você falou. Mas é legal falar, talvez não vá de 4h30 a 7h30, mas é importante entender que os limiares, eles mudam, entre aspas, né? De dia para dia. O tanto que você dormiu, pode ter, eu falei isso em algum outro episódio, que pode ter uma variação de até quase 20% no seu limiar. A depender de diversos fatores, sono, alimentação, carga de treino, recuperação, blá, 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 blá. Então, assim, tem que entender mesmo. Se a sua planilha fala que é um leve a 5, só que aquele dia você só conseguiu fazer um leve a 5h30, tá tudo bem. Mas tem que executar o leve, né? Eu acho que é isso. E com esse resumo do episódio... Eu só ia falar, assim, mais uma... Aí eu vou falar, viu, Serginho? Eu tô sentindo que o Ronaldo queria desabafar um pouquinho com a gente. Então, a gente vai finalizar com você, Rô. A gente queria que você deixasse aí não vou falar um salve, né? Porque pouca gente vai entender, mas queria que você deixasse aí uma frase, algo que você queira transmitir aí para os nossos ouvintes. Eu vou falar da seguinte forma: menos ego e mais treino. Música de romance, por favor. Menos ego e mais treino, cara. Acho que o esporte você faz para si, não para os outros. E toda vez que você foca no outro, você perde a concentração daquilo que é essencial, você se desenvolver. E perde, de certa forma, ele vai perdendo a graça. Então, acho que se o atleta se concentrar mais nele e não nos outros, né, trazendo toda essa questão tecnológica no sentido de como usá-la, acho que vai ter longevidade. Maravilha. Nosso Special Needs, Ronaldinho Fonseca, muito obrigado pela participação. A gente gostou muito de ter você aqui. Vamos ter outras participações com você aqui. Muito obrigado ao nosso coach, Black Coach, ali todo de preto, Wagner Espadoto. Só o cabelo que já não está mais tão preto, né? Que estava grisalho, a barba grisalha. Érica Magrice. Vou pintar. Vai pintar? Grecin. Grecin. Sim, 2000? Grecin nem existe mais. Não tem, né? Como é que é o nome que tem agora, Serginho? Você que tá aí. Não sei. Shampoo tonalizante, né? Eu vou meter uma tinta. Ver como é que fica. Esse cabelo do Serginho todo preto é tinta, certeza. Tava grisalho também. Obrigado, Marisa, por estar aqui conosco. E obrigado, Eriquinha. E, pessoal, siga-nos nas nossas redes sociais, @Café com Tri.
Spotify, tudo que vocês quiserem, Deezer e Google, o que vocês quiserem. E também no YouTube, pode dar 5 estrelas para a gente lá, que a gente agradece. Hoje o Betão não pôde estar conosco, teve um compromisso especial. E até a próxima semana. É isso? Grande beijo, valeu! Valeu, pessoal! Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.